A bancada evangélica da Câmara quer convocar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para dar explicações sobre a forma de tributação de dividendos recebidos por religiosos. O André Anelli tem mais detalhes para a gente. O deputado federal Sóstenes Cavalcante apresentou um requerimento de convocação para que seja ouvido o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O congressista faz parte da Frente Parlamentar Evangélica e alega que é necessária uma explicação da área econômica do governo sobre a decisão da Receita Federal de derrubar uma norma do governo de Jair Bolsonaro que dava isenção fiscal a líderes religiosos. O requerimento ainda precisa ser aprovado para que a convocação do ministro seja remarcada, mas a expectativa é que a votação do texto aconteça já nesta terça-feira. Além da reoneração dos religiosos, o deputado Sóstenes Cavalcante também defende a ida de Haddad ao Congresso para explicar o resultado fiscal do governo em 2023. Na semana passada, a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou que a dívida pública chegou a 6 trilhões e 500 bilhões de reais. O aumento de 600 bilhões em relação a 2022 foi justificado pelo governo como resultado dos juros para continuar se financiando, já que a arrecadação não tem coberto as receitas. De Brasília, André Anelli. Bom, nós vamos conversar agora ao vivo com o deputado Cezinha de Madureira, que é do PSD de São Paulo. Deputado, bom dia, obrigado pela entrevista. Muito bom dia a todos vocês e todos os nossos telespectadores. Muito bom dia. Deputado, o ministro Haddad recebeu representantes da bancada evangélica logo depois do tumulto provocado pela decisão tomada pelo governo, e houve ali um entendimento de que era possível dialogar, o governo pretendia explicar, os deputados dispostos a ouvir. Houve alguma espécie de avanço de lá para cá ou nada? Logo no mesmo dia houve um avanço, sim, até porque não foi depois dos esclarecimentos, não foi uma decisão do governo, e sim da Receita. Vale lembrar que no ano 2000, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou uma lei de 1991, aprovada pelo Congresso, que já trazia esta isenção. E de lá para cá, a Receita nunca fez esse reconhecimento, mesmo após a sanção, a regulamentação, e aconteceu esse episódio em 2022, que tivemos aí uma portaria falando sobre essa lei e que, novamente, a Receita não reconheceu, o técnico da Receita aí foi provocado aí pelo Ministério Público e pelo TCU, e neste período o ministro Haddad fez contato conosco, conversou, explicou, conversei com o Ministério Público, conversei também no TCU, e tem um grupo de trabalho composto por mim, senador Viana, Silas Câmara, deputados Davi Soares, Sócias e outros, para discutir esse tema. Apesar desse avanço nessas discussões que o senhor explicou para a gente, deputado, nós mostramos agora uma reportagem de que vai haver a apresentação de um requerimento de convocação de Haddad para debater esse assunto no Congresso Nacional. Isso não tensiona ainda mais a relação do governo com esse segmento? É importante que haja essa presença de Haddad para falar sobre o assunto? É assim, todo deputado, e principalmente que faz parte da mesa, tem aí o direito de apresentar qualquer requerimento. Precisa ter voto para aprovar. Agora, uma vez que o ministro Haddad seja convocado ou convidado à Câmara, mais importante a fala dele, com todo respeito ao ministro Haddad, que tem um ano de ministro atuando nessa área, com todo respeito a ele, mas ele não vai ter muita coisa o que nos entregar, nos explicar. Importante é que, inclusive, ontem eu fiz alguns requerimentos de informações. Por exemplo, o técnico da Receita, que não é um cargo político, é um cargo técnico que não recebe um comando meu, não recebe um comando de nenhum governo, como não recebeu no governo passado. No governo do presidente Bolsonaro, houve essa regulamentação. Eu tive cuidado ainda ontem de conversar com um contador especialista na área. Olha o que ele disse para mim: Cezinha, é um contador evangélico, inclusive pastor
que atende várias igrejas. Basta fazer uma consulta regulamentar de imposto de renda que desfaz toda essa falácia. Eu acho que aí tem um jogo muito grande, em vez de pacificação do mundo evangélico com o país com o mundo evangélico, com o governo. Não me interessa se o governo é vermelho, verde, amarelo. Tem que haver uma pacificação, tem que haver amor entre as partes, é o que a Bíblia prega, o que a Bíblia ensina, tem que haver conversa. Eu acho que está tendo mais aí uma tentativa de colocar um grupo contra o outro. E eu acho que um técnico da Receita tem que dar explicação. O TCU, eu estou pedindo informações, e também o Ministério Público. Eu fiz um requerimento ontem de informação para o técnico da Receita, para o ministro do TCU e para o TCU, direcionado ao presidente do TCU, que é quem pediu para suspender esta norma, ao procurador do Ministério Público, e fiz uma consulta legislativa a um consultor do Congresso Nacional. Quem é que tem que, de fato, trazer uma explicação em uma audiência dessa? Acredito que o ministro Haddad não vai ter muito o que falar, porque talvez ele não esteja por dentro tanto da técnica que esses técnicos têm. Eu acho que se o ministro Haddad for, tem que levar o técnico da Receita, o ministro do TCU, que inclusive o TCU é um órgão que auxilia o Congresso Nacional. Então, está lá para nos prestar esclarecimentos. Também um consultor legislativo, mesmo como o Ministério Público, para trazer explicação, porque esta lei que foi sancionada no ano 2000 por Fernando Henrique, nunca houve, não é neste governo, inclusive nos nossos 4 anos de governo Bolsonaro, não houve eficácia nenhuma, nunca funcionou. A Receita nunca reconheceu, não é agora, nunca reconheceu. Deputado, colegas do senhor dizem que o seu segmento está sendo perseguido pelo governo e que é uma tentativa do governo de impor uma dificuldade para oferecer uma facilidade ou para abrir um caminho para negociar, para conversar com o segmento evangélico, mesmo tendo sido uma decisão tomada por técnicos, como o senhor se referiu. O senhor acredita nessa tese? Não acredito não, até porque os atos agora recentes do governo nos procurar, inclusive no dia dessa decisão, vários ministros, como o ministro Messias, que é evangélico, teve uma preocupação muito grande de ligar para mim, que representa uma parte do segmento e liderança aqui no Congresso. Só da nossa igreja são mais de 20 deputados e 6 senadores. Ele teve cuidado de nos ligar para nos consultar, para conversar, ligou para o Crivella, que é da Igreja Universal, ligou para outros parlamentares que junto ali dá 70%, 80% de representação dos evangélicos. Eu não vejo aqui perseguição. Se o governo, por acaso, seja qual for o governo, fizer qualquer tipo de perseguição, o Congresso é conservador. Neste ato, eu não vejo nenhuma perseguição a evangélicos. É óbvio que existem aí vários conselhos que nós evangélicos não nos preocupamos, nós conservadores não nos preocupamos em colocar lá os nossos membros. É claro que os conselhos trabalham por aí à vontade, de qualquer jeito, e traz, às vezes, resposta que nós não queremos ouvir. Mas nós, como parlamentares, temos a obrigação, eu digo obrigação, de dar resposta ao nosso eleitor, dialogando, conversando. Até este exato momento, não vi nenhuma perseguição que eu possa dizer assim, eu não posso ser injusto. Não, este governo tem nos procurado para conversar. Se é para ter vantagens aí de aproximação, faz parte. Eu não vou condená-los por isso, porque do lado de cá também nós fazemos isso, aproximação para conversar. Então, ninguém vai impedir que em 2030 o Brasil não seja 50% evangélico. Então, qualquer governo vai ter que conversar com a gente. Deputado Zé Maria também tem pergunta para o senhor. Fala, Zé Maria, repita. Muito bom dia, deputado Cezinha. Bom dia. Deputado Cezinha, eu tenho conversado com lideranças na Câmara dos Deputados, inclusive com o deputado Sóstenes, né? E a reclamação geral de que é fake news, que não deixa de ser verdade. Meu amigo. Porque passa a impressão de que é uma isenção total aos religiosos e às igrejas. A Constituição garante
às igrejas esta isenção. Mas não é como dizem, onde mora aí a mentira, ou seja, a fake news e a realidade sobre essa tributação das igrejas e religiosos? Olha, na verdade é o seguinte, eu vou te mostrar aqui, Lívia, Adé Maria Andrade e a todos aí. Esta lei aqui é de 1991. Ela foi, no ano 2000, aqui, o ano 2000, ela foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. O que esta lei diz, se você me permite aqui mais um tempinho para ler? Não se considera como remuneração direta ou indireta para os efeitos desta lei os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional, como ministro de confissão religiosa, ou seja, o pastor, o padre, membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou ordem religiosa. E assim vai o texto da lei. Esta lei foi sancionada e foi regulamentada no ano 2000 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e diga-se de passagem, na época, uma articulação do meu líder, bispo Manuel Ferreira, que hoje a igreja é presidida pelo bispo Samuel Ferreira, pastor José Wellington Belém e outros pastores ali que na época trabalharam com isso. Pois bem, desde lá, a Receita nunca deu esta tal isenção para nenhum líder religioso, que é constitucional. Nunca houve. O que houve em alguns momentos, no governo Dilma, sim, houve uma perseguição. Houve uma perseguição a alguns líderes, que eu não me recordo agora, algumas igrejas, e daí para cá, então, houve uma visão maior sobre este tema. Sendo assim, no governo Bolsonaro, nós tentamos, o governo inteiro, passar uma lei para só dizer novamente, olha, o que a lei está dizendo tem que ser cumprido pela Receita. Mas a Receita nunca teve esse entendimento. Repito, pergunto a um contador especialista da área esta semana, meu amigo, como é que está esse tema durante todos esses anos, desde 2000? Ele falou, Cezinha, nunca houve nenhum tipo de isenção a nenhum ministro de culto. É simples, pega qualquer ministro, qualquer igreja e faz uma busca no imposto de renda, que você vai ver que nunca houve. Aí foi feito esta portaria, que até as informações que nós temos aqui, escrita dos papéis, não foi revogada. O Ministério Público pergunta para o TCU por que não agiu. E aí o ministro do TCU falou assim, ou suspende ou nós vamos mandar suspender. Então, vamos tratar deste assunto no plenário do TCU e nós vamos discutir. Eu já tenho reunião marcada, inclusive do TCU. Eu quero entender, como órgão que nos auxilia, por que a Receita não está cumprindo. Então, independente de ser ministro Haddad, de ter sido ministro Paulo Guedes, tivemos vários debates sobre o tema, independente de qualquer ministro, a Receita, que é um cargo técnico, tem que nos explicar por que não cumpre esta função da Constituição, da lei federal. Agora, se qualquer ministro que for dar explicação, esses técnicos, inclusive o Ministério Público, tem que ir à Câmara falar com a gente. Eu acho que não tem efeito nenhum, a não ser barulho, nós levamos apenas um ministro, tem que levar todo mundo para discutir o tema, se caso for aprovado. Agora, deputado, seria mais um ingrediente para esse caldo amargo que está marcando esse reinício dos trabalhos no Congresso Nacional, dessa relação entre governo e Congresso, entre governo e principalmente a Câmara dos Deputados. A gente mostrou na abertura dos trabalhos uma relação um pouco mais tensa, envolvendo principalmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, e agora tem essa questão que envolve a bancada evangélica. Há alguma possibilidade, embora o senhor reafirme que essa seja uma decisão da Receita e não do governo, não uma decisão política, de que haja algum tipo de obstrução, se essa discussão não avançar nos moldes que a bancada quer que avance? A obstrução ela já existe, independente de bancada temática. Os partidos, que é hoje quem tem, de fato, uma força muito grande no governo, tem conversado muito com o presidente Arthur Lira, que, inclusive,
Ontem o presidente Arthur Lira, por alguns motivos, foi muito aplaudido na Câmara e muitos deputados dizendo, olha, estou me sentindo representado pelo Arthur Lira, porque, segundo os líderes, que é quem conversa com os governos, a interlocução não está muito legal, mas eu acredito que com a força que nós temos no parlamento, isso dá uma azeitada muito grande, o governo vai ter que parar para observar alguma coisa. Nós, parlamentares, não queremos guerra de jeito nenhum, principalmente guerra ideológica. O país precisa, neste momento, de paz e amor. A economia está melhorando, então nós que somos de direita, esquerda, centro, nós temos que nos unirmos para trazer a paz para o país. Parece que ainda estamos num período eleitoral, foice de um lado, facão do outro, enxada do outro, cacetada do outro. Precisamos colocar paz no país. Os parlamentares e o governo precisam olhar para frente, deixa o retrovisor. Dizia Ulisses Guimarães que política não faz com o coração, muito menos com o fígado, faz com a cabeça. Gente, nós precisamos trabalhar para o povo, emprego, renda e paz. O discurso do Arthur Lira ontem foi nesse sentido, de que o governo precisa, de fato, dar atenção para o parlamento. E eu acho que está faltando aí uma atenção e, lógico, o parlamento vai cobrar isso. Nós conversamos com o deputado federal Cezinha de Madureira. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para o senhor e até a próxima. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Obrigado.